Vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à aula 2 do curso de Gestão de Contratos 4.0. Esse curso que é uma parceria entre o Estratégia de Compras e a Bluease. Então, muito obrigado a todo mundo que já esteve conosco na aula 1. A gente teve o YouTube muito cheio, quase 100 pessoas estiveram com a gente na aula 1. Eu fiquei muito feliz, com a certeza de que realmente esse é um conteúdo, um assunto e uma competência que todos os compradores entendem ser realmente relevante para as suas carreiras. E muito feliz também com todo mundo, todos os nossos alunos também da mentoria para profissionais de compras que estiveram com a gente na terça-feira, que é a nossa data recorrente. Toda terça-feira, 19h30, a gente está junto. Essas 2 semanas do curso de Gestão de Contratos 4.0, a gente está junto terça e quinta, e é muito bom sempre estar com vocês, toda a turma da mentoria para profissionais de compras, a galera que é membro, né, da plataforma do Estratégia de Compras. E por falar nisso, o pessoal que está chegando aqui no YouTube, é muito bom que perceba que hoje teremos, hoje teremos mais um sorteio da plataforma do Estratégia de Compras. Então, deixa eu só conferir aqui direitinho se está tudo ok na nossa plataforma para a gente começar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso YouTube. Tudo certinho, beleza, tudo ótimo. Já vou pedir para a turma que está aqui no YouTube, né? O único pagamento que eu peço para vocês, Eliane, Charles, Cristiane, Ingrid, Jaci, Kelly, Kilvin, todo mundo está chegando por aqui. Deixa um like aqui no nosso canal, deixa o like aqui na nossa live de hoje, na aula 2 do curso de Gestão de Contratos 4.0, que é isso mesmo que a gente pede para vocês. Só isso, só isso. Estamos já com um número legal de pessoas aqui no YouTube para a gente começar. Só mais alguns minutos também para os alunos da mentoria para profissionais de campos também chegarem aqui e a gente já começa. Enquanto isso, turma, eu vou recordar bem brevemente o que rolou na aula 1, para colocar todo mundo na mesma página. O pessoal da mentoria já me conhece. Eu gosto de fazer um flashback no início das aulas, para realmente gerar um conteúdo da aula anterior, a gente ir aquecendo para realmente a gente cair para dentro do conteúdo novo. E o que eu falei para vocês, basicamente, na aula 1? Primeiro, reforcei, mais uma vez, reforcei a importância de aprender gestão de contratos. Nem estou falando ainda do 4.0, não estou falando nem ainda da tecnologia, estou falando de aprender a gerir contratos e que a gestão do contrato ela não começa na assinatura. A assinatura é a segunda fase do contrato. E a primeira fase dele é aquela parte embrionária. É como se fosse um bebê na barriga da mãe. Ele não tem todo o cuidado na barriga da mãe para que quando ele nasça com saúde, ele nasça bem. Mesma coisa acontece na gestão do contrato. Quando eu começo a fazer o sourcing, identificar os fornecedores que vão participar de um processo de RFQ, de RFP, quando eu recebo uma requisição de material, uma solicitação de serviço, eu preciso analisar para saber se está realmente de acordo com aquilo que o mercado está apto a prestar de serviço ou de oferecer de material, de produto. Eu preciso ter regras claras na minha RFQ, na minha RFP, de como vai se dar o contrato após a assinatura. Por quê? Os fornecedores entendem a regra do jogo desde já. Eles podem declinar da RFQ, da RFP, desde já, porque não concordam com os termos que a gente vai gerir o contrato, ou podem, desde o início, pedir algumas alterações. E depois que a gente faz toda a fase de solicitação de proposta, solicitação de cotação, seja o que for, recebe, analisa com a área requisitante,
analisa com a área técnica, tem aquelas idas e vindas das propostas técnicas até que todas estejam aderentes à solicitação, atendendo a todos os requisitos técnicos, sem falar nos requisitos de qualidade, requisitos de SMS, na área relacionada a meio ambiente. Aí sim a gente vai partir para uma fase de negociação comercial. Todo mundo equiparado, tecnicamente, vou para uma negociação comercial. E a partir da negociação comercial, eu seleciono o fornecedor, comunico à área requisitante, essa seleção comercial, o requisitante também pode participar, lógico, não tem problema algum, e vou para as partes contratuais. Onde o fornecedor vai me trazer os seus pontos não aderentes aos meus termos e condições, eu vou ouvir o pleito dele, aquilo que é pertinente à área de compras, que são os requisitos comerciais, a gente negocia. As cláusulas jurídicas, o departamento jurídico negocia, mas sempre capitaneado pelo comprador. Ele não delega para o jurídico a negociação do contrato, muito menos a gestão. O comprador participa ativamente, desde a fase lá da negociação técnica, a negociação comercial, logicamente, é nossa. As negociações jurídicas, nós participamos ativamente, até que nós tenhamos os termos e condições acordados entre as partes. Daí a gente vai partir para aquela parte mais simples, que é a assinatura. Hoje, a assinatura eletrônica, né? A gente não precisa realmente usar a caneta para assinar. E a partir do momento que o contrato nasce, nós precisamos ter outros cuidados. E não é assim também com os nossos filhos? Não foi assim também conosco, quando nós fomos colocados no mundo? Os cuidados depois do nascimento mudam. Uma coisa foram os cuidados que nós recebemos na barriga, ou tivemos com nossos filhos na barriga da mamãe. Outros cuidados agora nós precisamos ter quando nasce. E como é que eu faço essa avaliação? Se o meu filho, minha filha nascida, meu contrato nascido, ele está performando de acordo. Lá com o pediatra, ele não tem aquela curva para entender se a criança está crescendo conforme aquela curva esperada, um peso esperado. Na fase de contrato, nós sempre temos os SLAs, o Services Level Agreement, os acordos de nível de serviço, que nós vamos falar na próxima terça-feira. Mas são parâmetros que nós precisamos ter para avaliar a performance do fornecedor, a aderência àquilo que foi acordado na fase de negociação, e nós precisamos ter parâmetros. Esses são os SLAs. Então, pessoal, eu trouxe para vocês um conceito muito novo, quando eu trouxe a tecnologia, a inovação tecnológica, para dentro da competência de gestor de contratos, dentro da área de compras. Daí eu apresentei para vocês, e vocês nunca ouviram isso antes, em nenhum lugar vocês vão ouvir, ou se vão ouvir, vai ser depois daqui. Porque isso realmente nasceu aqui no Estratégia de Compras, a partir das aulas de gestão de contratos que eu dou para os meus alunos. Foi o que eu chamei do trinômio, ou triângulo da gestão de contratos 4.0, onde eu tenho de um lado compras, a figura do comprador, eu tenho contratos do outro lado e eu tenho a tecnologia aqui em cima. Ou seja, eu tenho esse triângulo da gestão de contratos 4.0 formado por essas três disciplinas: compras, contratos e tecnologia. Onde a tecnologia vem aliada às técnicas de gestão de contrato, aliada às técnicas de compras, fomentar, ser um aditivo desde a fase de negociação, planejamento e preparação,
passando pela assinatura, pela gestão do contrato em si, acompanhamento das medições, acompanhamento dos pagamentos, controle de documentos, controle de variações ao longo do contrato, até esse contrato findar, até o termo, a assinatura do termo de encerramento. Já estou até dando um spoiler da aula de hoje. E a tecnologia vem realmente para ser um aditivo dessa locomotiva chamada gestão de contratos. É como eu estou falando, né? Nascimento de um filho, é como se eu estivesse dando suplemento para aquele adolescente ficar ainda mais forte, crescer mais saudável na fase que ele mais. Pô, que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, fase que ele espicha. E eu tenho dois em casa, né? Eu tenho a Lara de 12 anos, eu tenho o João de 10 anos e meio, e eu sei como é que eles estão crescendo e alcançando muito rápido o pai. Não que seja muito difícil, né? Para quem tem menos de 1,70 m, que é o meu caso. Então, nós falamos sobre o triângulo da gestão de contratos 4.0 na primeira aula. Falamos dos riscos da não gestão de contratos por compras. Falamos dos benefícios da gestão de contratos 4.0, ou seja, com a entrada da tecnologia para a nossa empresa. E foram esses duas perguntas que a gente fez para vocês. E a turma respondeu pelo YouTube. E dois alunos que estavam com a gente ao vivo responderam e ganharam inscrições para a plataforma do Estratégia de Compras. Ricardo já fez o contato, já enviou para eles o link para acesso e duas pessoas ganharam acesso na plataforma do Estratégia de Compras na aula 1. E hoje, a turma toda que está aqui ao vivo com a gente, vocês também vão concorrer a essas duas inscrições na plataforma do Estratégia de Compras. Basta que vocês fiquem até o final, logicamente, né? Assistam toda a aula, não porque vocês querem ganhar o acesso, mas porque vocês querem receber esse conteúdo aqui inédito. E por que eu posso falar que é inédito? Porque o que eu estou trazendo para vocês é diferente do que tem disponível na nossa plataforma, que é o curso de gestão de contratos para compradores, que é um treinamento com toda a parte teórica, sem aquele juridiquês, sem aquele advoguês. Um treinamento trazendo exatamente o olhar de compras sobre contratos, com exercícios práticos e estudos de caso, como eu faço em todos os treinamentos. Aqui, a gente está trazendo toda essa pegada da tecnologia, mais uma vez, e eu vou ser repetitivo aqui, sem ser enfadonho, sem ser prolixo, mas vou ser repetitivo dizendo quanto da importância da entrada da tecnologia na área de compras, especialmente na área de contratos, ajudando o comprador a ter governança sobre os contratos que ele gerencia. Então, para dar boa noite para vocês, eu fiz essa introdução. Vou chamar também Edgar para dar boa noite para vocês. Boa noite, Edgar. Tudo bem por aí? Boa noite, Léo. Tudo certo? Graças a Deus. Estamos aí, pronto para mais uma. Espero que a última aula tenha sido boa a todos, como foi para a gente, né, Léo? E estamos aí para mais um dia aí. Muito bom, Edgar. Muito feliz com mais essa edição, mais uma aula aqui ao vivo no YouTube para os nossos alunos do Estratégia de Compras. Lembrando a turma do YouTube que a gravação de todo o curso Gestão de Contratos 4.0 ficará disponível por um período muito curto no YouTube, até para aqueles que não assistiram poderem assistir depois, mas depois vai ficar disponível somente na plataforma do Estratégia de Compras para os nossos membros. Beleza, turma? Deixa eu dar uma boa noite também para o Ricardo, que está aqui nos bastidores, fazendo todo o background aqui da nossa aula, falando com o Edgar, falando comigo aqui nos bastidores, orientando tudo aqui por trás, para que a gente possa fazer o melhor para vocês na noite de hoje. Essa primeira parada que eu faço aqui, porque a partir daqui a gente vai fazer a gravação, tá? Então eu preciso dar uma parada, vai gravar a partir de agora para a aula 2, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos para a aula 2. Aula 2
do curso de gestão de contratos 4.0, essa união entre compras, contratos e tecnologia. Já que na primeira aula, na aula de terça-feira, nós falamos sobre o nascedouro do contrato, na fase ainda embrionária, hoje nós vamos falar sobre a fase de elaboração do contrato, até a gestão dele propriamente dita e o seu fechamento. E como é que a tecnologia, a inovação tecnológica, pode dar mais robustez ao comprador, mais segurança, para que o contrato não tenha desvios que impactem em custo, em prazo, qualidade. Esses três pilares fundamentais da gestão de projetos e da gestão de contratos. Porque qualquer um dos três que desvie gera impacto diretamente para a nossa empresa. Impacto jurídico, impacto financeiro, impacto de imagem, entre outros. Falamos isso na aula 1 e já experimentamos na aula 1 os benefícios da tecnologia na fase anterior, na fase embrionária, de RFQ, RFP, negociação até assinatura. Hoje, então, a gente fala da elaboração do contrato, a execução do contrato e a conclusão do contrato. Porque a elaboração, pessoal, ela é a base para uma boa gestão. Não tem aquele ditado que diz como é que é? Escreveu ou não leu, o palco meu? Isso é da minha época lá de garoto. Escreveu ou não leu, o palco meu. Ou seja, se está escrito, tem que ser lido por ambas as partes, acordado, senão lá na frente, aquilo pode se virar contra você. E eu não quero dizer o contra você, imaginando que vai estar a empresa compradora, a contratante de um lado, versus a contratada do outro. Não. Entretanto, o contrato, a elaboração do contrato, a redação do contrato é que vai reger os direitos e deveres de cada parte. E o primeiro ponto que nós, compradores, precisamos ter atenção é no escopo de trabalho do contrato. E eu enfatizo muito isso lá no treinamento de gestão de contratos e vou dar uma passada com vocês aqui, para não ser repetitivo. Para não ser repetitivo. Existe uma diferença entre o objetivo do contrato, o objeto do contrato e o escopo de trabalho. E muitas pessoas confundem os termos e, na hora de redigir o contrato, redigem uma coisa pensando em outra, ou outra pensando numa terceira, e as coisas se confundem. E se o próprio fornecedor também não tiver esse discernimento do que é o objetivo do contrato, o objeto do contrato e o escopo de trabalho, nenhuma das duas partes saberá de forma clara o que precisa ser entregue. Então, é muito importante que as partes definam isso e nós, compradores, sejamos aptos e tenhamos um olhar clínico, crítico, analítico, para checar se o objeto do contrato e o escopo do trabalho está definido de forma clara. Ou seja, definir claramente o que está sendo contratado, incluindo as especificações técnicas e os requisitos de desempenho. Quais são os entregáveis do fornecedor para a minha empresa? É só aquilo que exatamente a gente definiu como o item principal? Por exemplo, se eu compro 100 garrafas, como essa aqui que está na minha mão,
objeto do contrato? O objeto do contrato são 100 garrafas como essa. Entretanto, essa garrafa, ela não vem sozinha. Tem outros entregáveis que compõem essa garrafa, como, por exemplo, a tampa e esse abridor de lata, de garrafa. São entregáveis que não estão claros ali no objeto do contrato, mas no escopo de fornecimento precisa estar devidamente descrito e com os seus requisitos técnicos. Esse abridor de garrafa é o quê? É de alumínio? É de aço? Aço inoxidável? E muitas vezes, os compradores, eles somente focam no objeto. Só que o escopo de fornecimento é tudo isso aqui. E, além disso, tem a embalagem, tem o plástico bolha ao redor do copo, da garrafa, protegendo. E tudo isso tem requisito. Não é qualquer plástico bolha, não é qualquer embalagem. São requisitos. E quando a gente pensa nos outros custos envolvidos, eu provavelmente vou ter requisitos de transporte. Que tipo de transporte eu desejo que traga as minhas garrafas? É qualquer tipo de transporte? Qualquer tipo de caminhão? Isso são requisitos técnicos. Está no escopo de fornecimento e muitas vezes é esquecido, tanto pela área requisitante, tanto pelo comprador. E o fornecedor, como para ele parece óbvio, ele também não se manifesta. Aí, depois de assinar o contrato, eu digo para ele, ó, o abridor de garrafa precisa ser em aço inoxidável. Não, Leonardo. O nosso padrão é um aço carbono 1020. Um aço carbono 1020. Ah, não. Não foi isso que eu falei com você lá na fase de negociação. Não, mas isso nem foi abordado. Mas para nós, empresa compradora, é óbvio que tem que ser inoxidável. Mas para o fornecedor, não. Aí já começa uma discussão na fase de elaboração do contrato. Por isso que precisa ser muito bem explorado na fase anterior. É como um filho nascesse, o pai e a mãe não decidiram ainda o nome. Não pode ser assim. Tem que ser decidido antes do contrato nascer. Então, o escopo de fornecimento ele é muito além, ou pode ser muito além, do que o objeto do contrato, e é diferente do objetivo do contrato. Fiquem atentos a isso. E isso serve para materiais, para produtos, para serviços. Não importa. Quer ver algo que pega muito, principalmente na área de comunicação e marketing? É cor. As empresas não se definem muito do que é laranja. Para mim, Leonardo, isso aqui é laranja. Pode ser que meus amigos lá de São José dos Pinhais, isso aqui seja abóbora. E para Sandra, minha amiga lá de Portugal, pode ter um outro nome em português mesmo, que não seja nem a laranja, nem a abóbora. Mas para essa cor aqui existe um requisito técnico, um Pantone, que vai reger essa cor. É a tal da escala Pantone, como meu amigo Thiago está colocando aqui para a gente no chat. E muitas vezes isso é negligenciado. E sabe o que pode fazer parte do escopo de fornecimento? Uma amostra ou algumas amostras da garrafa para que a empresa compradora aprove ou desaprove antes do lote todo ser fabricado.
E não há nada mais constrangedor para o comprador do que um produto chegar à sua empresa e depois que ele é deflagrado, aberto as embalagens, se descobre que não é exatamente aquilo que era requisitante desejava. Então, na fase de elaboração e redação do contrato, é muito importante você, bem repetitivo, importante, vital, crucial, fundamental, definir o objetivo do contrato, o objeto do contrato e o escopo de trabalho. Sejam bem cri-cri, analíticos, junto com a área requisitante, com o fornecedor, se aquilo realmente está correto. É isso que você deseja, não há mais nada a ser incluso. É isso que você fornece, não tem mais nada para ser incluído. Vamos em frente. Vamos em frente. Porque muitas vezes, na fase de RFQ, isso não está 100% claro. Deveria estar, mas muitas vezes não está. Mas no contrato precisa estar perfeito. Outra parte muito importante da gente falar é com relação a prazo. E é outro ponto importante que empresa compradora, empresa fornecedora, contratante e contratada, no papel do comprador e no papel do vendedor, dois termos que também causam confusão. E, novamente, não vou dar uma aula sobre exatamente redigir contrato, mas estou fazendo alguns pontos importantes com vocês aqui. Toda a parte de redação de contrato e elaboração está lá no curso de gestão de contratos da plataforma de estratégia de compras. Mas tem dois termos que se confundem, que é o tempo de execução do contrato e o tempo de vigência do contrato. São coisas diferentes, pessoal, que na fase de elaboração e redação precisam estar claros. O período de vigência de um contrato não é exatamente igual ao período de execução de um contrato. E muitas vezes isso passa despercebido. Outro ponto importante quando a gente fala de elaboração de contrato e redação de contrato, a parte relacionada a custos e pagamentos. Ficou claro para o seu fornecedor a forma como esse contrato vai ser pago? Quais vão ser os marcos de pagamento ao longo da prestação do serviço? Haverá algum tipo de adiantamento financeiro? Se sim, que documentos o meu fornecedor precisa me enviar para que eu faça algum tipo de pagamento antecipado? Ou algum de vocês aqui paga alguma coisa para alguém sem alguma garantia? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já adiantaram uma grana para algum serviço em casa e aquele pedreiro, empreiteiro sumiu. Na nossa empresa, isso não pode acontecer. Todo e qualquer adiantamento de pagamento precisa ter uma garantia do nosso fornecedor. Muitas vezes é uma garantia bancária, um seguro garantia bancária. Isso está estabelecido previamente? Importante que esteja, porque isso é custo para o fornecedor. Precisa buscar esse seguro no banco. E como vão ser essas parcelas de pagamento? Logo que assina a PO, logo que assina o contrato, quanto a gente vai destinar de adiantamento e em quanto tempo a gente vai pagar? Porque muitas vezes a gente fala assim, 10% na assinatura do contrato. Ok, mas a minha condição de pagamento é 60 dias. A minha condição de pagamento é 30 dias. Eu vou dar entrada nesse seu pagamento mediante uma nota fiscal, uma invoice, no dia que você me apresentar, no dia da assinatura do contrato. Mas eu só vou te pagar, você só vai ver esse dinheiro na sua conta 30 dias depois. Tem muitas discussões em cima dos termos do contrato, logo na sua redação, na sua elaboração, que precisam ficar claros desde o início. E outra coisa, como é que as partes
checam que um lado foi pago mediante aquilo que foi entregue em um serviço. Você avança no serviço até um determinado momento, eu te pago um valor, um percentual do total acordado. Você avança mais um pouco, eu pago mais um percentual até que você conclua todo o serviço e você receba todo o montante negociado. Isso está relacionado à medição do contrato, que é uma forma de gerir o contrato, de acordo com o que a gente fala, da curva S, a curva de evolução do contrato, onde ele vai ser medido conforme o seu progresso. E outra parte importante, que precisa ficar claro no contrato: penalidades, multas, por atraso nas entregas, descumprimento de padrão de qualidade, não atendimento a alguns padrões que a sua empresa pode exigir do fornecedor, por exemplo, se ele vai executar o serviço dentro das instalações da sua empresa. Existem normas na sua empresa que precisam ser cumpridas. O uniforme, onde vai ficar o crachá, o comportamento, isso está claro no seu contrato? Isso está claro? Entrada e saída dos funcionários, onde eles vão, que vestiário eles vão utilizar, o horário de refeição desses funcionários, o local. Que se não está claro, como é que você vai penalizar? Então, as penalidades precisam ficar muito claras, algumas 100% de acordo com os SLAs que foram adotados e acordados, e outros relacionados a alguns cumprimentos das normas da sua empresa. Se, por um acaso, a obra está toda andando muito bem, mas durante alguns dias na semana, esses funcionários do seu prestador de serviço chegaram atrasados, mas a obra está tudo bem. A obra está sendo entregue conforme a gente acordou, mas eles vêm chegando atrasados com muita frequência. Esse pode ser um ponto de penalidade, mesmo que o contrato não esteja atrasando, mas é um descumprimento de um padrão de qualidade da sua empresa com relação às normas. E muitas vezes isso fica escondido nas entrelinhas ou nem ao menos é abordado. E qual vai ser o percentual? Como isso vai ser medido? Como isso vai ser executado ao longo do contrato? Ou melhor, as penalidades elas vão ser executadas ao longo do contrato ou só ao final do contrato? Precisa ficar claro. Elas são acumulativas ou elas são pontuais? Elas são relacionadas àquela fase do contrato ou ao total do contrato? Muitas vezes escreve uma multa de 1%. 1% sobre o quê? Sobre aquela fase atrasada ou mal executada? Ou sobre o valor total do contrato? E somado às penalidades, as multas, é interessante também, você como comprador, busque uma forma de bonificar o seu fornecedor pelo bom serviço prestado, pelo atendimento integral àquilo que foi acordado. Busque na sua empresa como você pode bonificar o seu fornecedor, até mesmo financeiramente, até mesmo possibilitando a ele um novo contrato, uma renovação de contrato, um aumento dos serviços que ele presta para a sua empresa. Porque, geralmente, a gente só fala de penalidade e a gente não fala de bonificação. Mas para isso tudo, pessoal, para isso tudo, é importantíssimo que a área de compras tenha uma sensibilidade
de entender que nós não decidimos nada disso sozinhos. Nós somos parte de um ecossistema de gestão de contratos, onde nós devemos ser os guardiões, que essa governança passe pela gente, mas tudo isso é devidamente negociado com as partes interessadas na empresa, não só os requisitantes, como também as outras áreas que podem ser afetadas pelos serviços que estão sendo prestados ou pelos produtos que estão sendo recebidos, e também com o departamento jurídico. Compras não toma essas decisões sozinho. Compras precisa dividir as responsabilidades e, no final, sendo protagonista da gestão do contrato, fazer com que se cumpra essas responsabilidades adotadas. E porque, à medida que eu dialogo com o jurídico, dialogo com a área requisitante e com as outras partes afetadas, eu sei exatamente o que eu tenho que colocar no contrato de SLAs e KPIs. Já falei que a gente vai falar isso na próxima terça-feira. Que o nosso fornecedor precisa atingir para que não afete nenhuma das áreas. E tão importante quanto isso, pessoal, tenham muito cuidado ao redigir o contrato, ao elaborar a redação de contrato, ao revisar uma redação de contrato que pode já vir pronta e você, na negociação, precisar modificar, com os termos que você vai usar. Não tem coisa mais ridícula, pessoal, desculpa o termo, do que o comprador que não é advogado, como eu, querer escrever bonito, cheio de floreio, sem dominar a linguagem jurídica. Ou então, querer usar termos técnicos que você não domina, que possam causar, principalmente, dúvida e ambiguidade. Causou ambiguidade, causou dúvida, o fornecimento pode ser incorreto. Será que mexerica é igual a tangerina? Será que aipim é mandioca? Que termo você vai usar? Se tem algum tipo de dúvida ou ambiguidade, você precisa ter um glossário de termos que traduza aquilo que está sendo colocado. Isso serve para siglas e muito mais. Pessoal, ao final da redação do contrato, além de você ter utilizado as áreas para fazer a redação, você precisa passar por eles também a última fase, que é a fase de revisão e aprovação. Isso é fundamental, porque esse vai ser o contrato assinado com o fornecedor. Então, ele precisa passar pelo departamento jurídico, pela área requisitante e pelos outros stakeholders, para entender se aquilo que eles realmente conversaram com você foi traduzido de uma maneira correta, está refletido no contrato aquilo que realmente eles desejavam que ele estivesse. Então, estabeleça, pessoal, isso é uma dica muito legal, um checklist, uma lista de tudo aquilo que não pode deixar de estar no contrato. Isso tudo precisa ser checado, linha a linha. Check, check. Conversei com o requisitante? Check. Conversei com o jurídico? Check. Isso aqui não foi tratado. Não é nem com o requisitante, nem com o jurídico. É com a área lá de armazenagem, estoque. Preciso ver com eles. Porque não adianta você acertar tudo com o fornecedor, os produtos que você vai receber, se a área de armazenagem e estoque não consegue receber, não consegue manusear, estocar. Você pediu 100 garrafinhas como essa que eu mostrei, mas não tem nem espaço no estoque para isso. Você tem que arrumar um jeito de parcelar as entregas. Checa ponto a ponto do contrato com as áreas envolvidas. E lógico, pessoal, estabeleça sistemas de monitoramento e controle. A medição do seu contrato, a gestão
parcial do seu contrato por fases, de acordo com os SLAs, precisa ter algum tipo de monitoramento e controle. E eu vou trazer o Edgar daqui a pouco para ele falar como é que a gente faz essa medição ao longo do contrato, com o uso da tecnologia, para garantir que todo esse monitoramento e controle esteja ali, ó, perfeito, íntegro. Porque eu preciso medir os avanços do contrato de acordo com alguns parâmetros. Esse monitoramento é muito em vista da gestão do contrato, monitorando, controlando e estimulando melhorias, planos de correção, planos de ação do fornecedor para garantir a entrega final. E como é que a tecnologia pode nos ajudar? Para isso eu vou chamar o Edgar aqui para ele falar para a gente como é que a gente faz isso com a tecnologia, porque aí sim entra o 4.0 na jogada. Fala, Léo, bora lá. Sempre muito bom, né? Sempre muito bom. Deixa eu compartilhar aqui. E eu acho que tá desabilitado, hein, Léo? Deixa eu pedir para o Edgar passar o anfitrião para você, você já... Aqui. Só um segundo. Aqui, agora eu vou passar. Agora você já está como anfitrião. Pode ir lá, Edgar. Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Uma boa noite novamente a todos. Eu, escutando um pouquinho aqui do que o Léo estava comentando, né? A gente como do lado como fornecedor, a gente acaba aprendendo bastante também, né? Porque principalmente a gente que trabalha com compras, o nosso principal pessoa que a gente conversa é vocês da área de compras. Então a gente acaba entendendo, né, esse mundo. E quando a gente está falando de contrato, é muito isso mesmo. É diferente de um produto, né? A gente está falando aqui de uma venda de um serviço SaaS, mas a gente acaba precisando entender, ver se o escopo que o cliente está entendendo está certo, o que a gente gosta de entender é se realmente o que a gente está conversando é o mesmo que o cliente está entendendo. E prever isso em contrato é um desafio. A gente evolui, né? Vai evoluindo, esse contrato vai sendo moldado tanto por nós quanto pelo cliente. Tem cliente que entra, que o contrato acaba querendo alterar bastante coisa, mas o intuito que a gente sempre tenta é preservar aquela parte da entrega, né? Será que o que o cliente está contratando é o que realmente ele está precisando aqui dentro da plataforma, né? Para nós é muito importante que seja, senão causa algum desconforto depois, né? Então é bem legal. Gente, depois que o contrato tá montado, a gente vai começar a medir esse contrato, né? Se é um contrato que vai ter alguma entrega de um serviço ou até de um material, a gente vai medir esse contrato. E a pergunta aqui é: quem mede o contrato? Quem inicia esse início de medição? É alguém interno dentro da empresa? É o fornecedor? Aqui do lado da Bluease, a gente consegue fazer dos dois lados, tá? Então, se você tem um time interno, que esse time vai ser responsável por aquele contrato, por iniciar aquela medição, às vezes é o requisitante, é o solicitante que faz aquela demanda, entende se aquele serviço foi feito, por exemplo, e vai iniciar uma medição, ou não, se é o próprio fornecedor. Às vezes ele conclui uma etapa do serviço e ele mesmo já pode iniciar essa medição. Então, aqui na Bluease a gente tem esses dois passos, né? Então, as duas possibilidades podem ocorrer dentro de uma medição de contrato. Eu deixei aqui já aberto um contrato, eu não vou me prolongar no contrato em si, mas eu preciso mostrar aqui as linhas do contrato para ficar mais claro quando for falar um pouco da medição. Então, aqui, por exemplo, como que a gente faz, né? A gente normalmente precisa colocar e registrar dentro do contrato o que vai ser medido. E existem contratos que é mais simples, então uma medição apenas é feita. Aquela medição ela é feita de uma linha de contrato só. Então, por exemplo, um contrato de aluguel único, ele vai ser feito um aluguel somente.
Mas aqui a gente tem contratos mais complexos que pode ser outras coisas. Por exemplo, poxa, eu vou fazer um desenvolvimento de software onde o desenvolvimento vai ser uma medição, o suporte vai ser outra medição e alguém que vai estar fazendo testes vai ser outra medição. Ou em uma construção, uma máquina que vai ser alocada, o valor de homem-hora de um determinado funcionário e assim por diante. Então é aqui, nesse controle do contrato, que a gente cadastra as linhas do contrato. Cada linha do contrato pode significar um item diferente ou não. Por exemplo, aqui a gente colocou 2 aluguéis, né? No exemplo, pode ser 2 aluguéis de locais físicos diferentes, atrelados ao mesmo contrato. Tá bom? Outro ponto importante para eu falar, antes de eu iniciar a medição, é que a gente tem um controle separado por valor ou por unidade. Então, quando eu estou fazendo um contrato por valor, eu vou dizer, poxa, 12 meses, um valor específico por mês. Esse valor pode ou não ser alterado. E quando a gente está falando de quantidade, o valor que vai estar sendo colocado é em cima da quantidade em si mesmo, da unidade. Então, por exemplo, eu vou comprar 10 resmas de papel. Então, eu não estou atrelando mais ao valor, e sim à quantidade. Esses dois tipos, eles são dinâmicos, então a gente consegue entender que, dependendo do tipo do contrato do cliente, é melhor trabalhar por valor ou por unidade. Então, a gente faz esse estudo junto com o cliente, caso precise. Importante também entender como que vai ficar no RP. Aqui pode ficar de um jeito, no RP pode ficar de outro. O importante é o usuário e o fornecedor entender. Quando a gente vai iniciar, então, um processo de medição, aqui eu vou selecionar, estou fazendo um modelo iniciando como se eu fosse o cliente. Então, eu estou colocando aqui qual a empresa, qual que é o estabelecimento, o fornecedor, deixa eu ver qual que é o fornecedor desse contrato aqui que eu peguei, Giasa. Coloquei aqui o fornecedor, vou colocar aqui o contrato. Então, vai listar para mim todos os contratos que eu tenho com esse fornecedor específico. Aqui é uma base de teste, né? Que a gente acaba disponibilizando. Mas imagine que na visão do fornecedor, ele dentro da plataforma, ele também vai ver os contratos que fez com você. Vai ver aquele contrato de aluguel, vai ver aquele contrato de mão de obra, de pintura, um serviço de comunicação e marketing, um serviço de desenvolvimento de software, uma entrega de um site. Ou seja, ele vai ver o contrato que ele está medindo. A partir do momento que ele clica no contrato, assim como aqui, ele vai mostrar as linhas do contrato. Mostrando as linhas do contrato, eu consigo entender e colocar qual que é o início dessa medição. Então, eu vou colocar aqui que essa medição foi a medição de abril. Vou colocar do dia 1 de abril ao dia 30 de abril. A emissão da nota, quando foi feita, no dia de hoje. Vencimento da nota fiscal, vou colocar aqui dia 15. E o número da nota. Não preciso necessariamente ter a nota nesse momento. Existe um parâmetro que a gente cadastra aqui que a nota ela pode ser emitida depois de uma certa validação por vocês e por fornecedor, tá bom? E aqui que eu comentei que seria importante, por isso que eu comentei das linhas lá. Aquelas linhas cadastradas no contrato, ela já trouxe aqui para nós. Ela trouxe 3 linhas de contrato, 2 linhas de valor, uma linha de quantidade. E aqui, por exemplo, eu posso alterar. Vou falar que esse item aqui em específico é um serviço de pintura. Eu não vou medir esse mês. Vou medir, deixar medido aqui esse valor de aluguel. E esse outro valor de aluguel, é que aqui está o item de aluguel, né? Posso mudar a quantidade. Posso colocar uma quantidade 2. Por causa de aluguel, não faz sentido, né? Vou deixar uma quantidade 1 aqui. Ele também traz o rateio por linha. Então, lá depois no teu RP, quando a gente for integrar isso aqui para pagamento, ele vai enviar para aquele pedido aquela linha específica com um rateio especificado. E aonde estava esse rateio? Se eu clico aqui, ele já está preenchido. Então, o solicitante da medição ou o fornecedor, ele não precisa vir aqui e preencher esse centro de custo, esse rateio. Por quê? Porque ele já foi pré-preenchido aqui no contrato. Então, nessa etapa anterior, já tinha aqui os centros de custo sendo preenchido. E esse centro de custo eu posso fazer um rateio de quantos for necessário. A partir dali, eu vou colocar uma observação, pagamento de aluguel, por exemplo, e aqui
o Léo comentou um negócio um pouco antes sobre descontos, né? Penalidade que aconteceu durante aquela medição, aquele cumprimento do contrato. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma penalidade de R$ 500 e vou colocar uma descrição para ela. Atraso na entrega do imóvel, por exemplo. E vou colocar esse processo. Quando eu clico em iniciar, eu vou iniciar esse processo de medição. Eu poderia ter anexado alguma imagem, às vezes em obra, quando a gente fala de construção, o pessoal vai tirar foto do que foi feito e ele vai estar numa etapa de aprovação. Caindo numa etapa de aprovação, vai cair lá para o teu aprovador, de acordo com um cadastro especificado, e ele vai dizer o valor de cada item que foi medido, no caso, nesse exemplo, foi dois itens medidos, o valor do desconto aqui também. Ele vai trazer todos os centros de custo e eu vou poder aprovar. Quando eu faço essa aprovação, essa solicitação ela vai movimentar e vai ir para a próxima etapa dela. Ou seja, aqui, nesse meu exemplo, eu não estou me conectando com o fornecedor. Então caiu aqui para uma etapa de análise financeira que vai ser para começar a registrar esse pagamento dessa medição. E aqui a gente começa a ter algumas diferenças. Às vezes, você, na sua empresa, não vai cair para uma etapa de análise financeira aqui dentro, já vai direto para o RP. Outras etapas que a gente acaba se comunicando ali, outras áreas envolvidas, por exemplo, tem o início, que é o que a gente fez na medição. Se o fornecedor tivesse iniciado, teria caído aqui para uma etapa de validação interna, ou seja, alguém do teu time está validando se aquela medição que o fornecedor fez está ok. E existe uma possibilidade, se eu marcar no contrato, que eu preciso exigir uma validação do fornecedor, essa terceira bolinha. Nessa terceira bolinha, ele está dizendo que se vocês iniciaram um processo de medição, o fornecedor vai dar um ok no valor. Então, antes dele emitir a nota, antes dele fazer qualquer coisa, ele vai dar um ok e vai falar, beleza, tá tudo certo, vou emitir a nota aqui no valor acordado. E aí sim, cai no processo de aprovação. Finalizando aqui a medição, eu vou clicar em atuar. Aqui não é mais o comprador, não é o solicitante. Normalmente aqui é alguém da célula fiscal ou do financeiro da empresa. Ele vai dar um aprovar para essa medição, colocar a forma de pagamento. Se a forma de pagamento já tiver sido estabelecida no contrato, ela já pode trazer aqui de forma automática. E qual é a condição de pagamento? No caso, eu vou pagar à vista também. Vou enviar e esse processo se tem ao fim. Léo, esse é um pouquinho aí de como a gente trabalha com as medições e um pouco dos caminhos que podem acontecer com ela, vendo que essa medição ela pode ser feita uma vez ao mês, duas vezes ao mês, dependendo do fornecimento, do escopo do fornecimento. Excelente, Edgar, porque muitas vezes esse tipo de critério também não é verbalizado junto ao fornecedor, né? Não é verbalizado junto à área requisitante e fica aquele bomba meu boi, né? Como a gente fala na gíria, né? Como é que esse negócio vai ser medido? Vai ser por quem? Quem vai fazer? E aqui a gente está tendo uma enquete, rodando aqui no chat, Eu as vi que pessoas vocês fizeram, dizerem eu não olhei como ela ficou, eu dei uma olhada, vi que vocês estavam fazendo. eu vou pedir para o Ricardo depois botar aqui o resultado para a gente. Quem é que mede os contratos na sua empresa? Quem é que mede? Vamos depois, no final da aula de hoje, a gente entender. E como é importante isso ser estabelecido com antecedência. Muito importante. Porque a medição, realmente, ela que vai gerar o controle natural do contrato. E quando a gente fala de controle, a gente fala de monitoramento. E é importante que a gente estabeleça desde já, mais uma vez, como vai ser essa relação entre as partes. Porque não é só uma área da empresa contratada e da contratante que se fala ao longo do contrato. Como é que eu estabeleço essa comunicação? Por exemplo, tem um prestador de serviço prestando serviço dentro da minha empresa e, de alguma forma, rola um acidente.
Como é que esse acidente vai ser comunicado? Quem vai comunicar? Por quanto tempo? Como vai ser a ação para socorrer essa pessoa acidentada, que é um terceiro dentro da minha empresa? Ou está ocorrendo a fabricação de vários itens do fornecedor e durante a fabricação foi notado um desvio de qualidade. Como isso vai ser reportado para a empresa compradora do plano de ação que vai precisar ser feito pelo fornecedor? Como isso vai ser reportado? Para isso, existem ferramentas de monitoramento e controle que podem ser, ou melhor, que devem ser tratadas logo no início do contrato entre as partes, ficarem estabelecidas e, através de uma própria plataforma, estabelecer a forma como isso vai acontecer. Porque se acontece um acidente dentro da minha empresa com um terceiro, isso vai ser comunicado como? Por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail? Com quanto tempo após o acidente? Como é que vai ser avaliada essa gravidade do acidente? Então, eu preciso estabelecer uma matriz de comunicação. E tomem nota. Quem fala com quem? E pelo menos duas pessoas de cada departamento. Então, vai ter uma pessoa da área de saúde, segurança e meio ambiente, com um deputy, né, com reserva, caso essa esteja de férias, ou esteja em viagem, de um lado e do outro, das duas partes. Vai ter um representante da qualidade, com o seu reserva, de um lado e do outro. Vai ter um representante, talvez, da área de logística e embalagem, armazenagem do fornecedor, para conversar com a minha área também de logística e embalagem, e também de despacho, de recebimento, para tirar algumas dúvidas e orientação na ocasião de saída da mercadoria entregue na empresa compradora. Podem ter também representantes dos recursos humanos, quando eu estou falando de serviço, que vão exigir algumas documentações ao longo do contrato, se passar por um período maior, que vai exigir até mesmo algumas correções salariais do fornecedor junto ao seu corpo de funcionários, que a minha empresa precisa ter certeza que esse fornecedor está cumprindo com todos os requisitos legais, trabalhistas. Do contrário, a minha empresa, a compradora, a contratante, é quem paga. Como vai ser estabelecida essa comunicação, esse monitoramento, esse controle? Através de uma matriz de comunicação. E como é que vai ser feito isso quando a gente fala de qualidade? Em uma matriz de qualidade, onde vai ser incluso ali os padrões que devem ser estabelecidos pelo serviço executado ou pelo produto que está sendo fabricado, as responsabilidades, as margens que podem ser atingidas e quando fases do contrato de serviço são atingidas, elas precisam parar e comparar com aquilo que está estabelecido na matriz de qualidade para saber se ele avança ou não. Quer ver um exemplo muito simples? Eu vou pintar aqui esse meu escritório, o meu home office. Talvez eu queira tratar com a área, com a empreiteira, que determinadas fases do contrato, do projeto, da obra, do serviço, eu quero que eles interrompam, me apresente, e eu vou comparar com aquilo que eu considero um padrão de qualidade. Então, eles vão pintar aqui as paredes, e quando eles derem a primeira mão de tinta, eu não quero que eles progridam para a segunda, antes que eu compare com o padrão de qualidade que nós estabelecemos. Quando ele der a segunda mão, uma vez aprovada a primeira mão por mim, eu quero que ele interrompa o final da segunda mão e me apresente novamente. E a gente vai ter plano de ação ou de prosseguimento, conforme o padrão de qualidade que ele vai apresentar, comparado com aquilo que a gente estabeleceu. Isso se chama matriz de qualidade. E no final do contrato, eu vou fazer essa mesma comparação. Então, a gente definiu critérios comparativos que devem ser observados
para garantir o final da entrega. Então, definimos a matriz de comunicação, a matriz de qualidade e definimos uma matriz de risco. Eu preciso utilizar uma matriz de risco para identificar, prevenir e gerenciar possíveis problemas que possam surgir durante a execução do contrato. Por exemplo, eu tenho uma construção, um projeto de construção civil. Eu preciso identificar em que condições climáticas, até que ponto o prestador de serviço pode fazer aquela obra ou não, pode prosseguir ou não. E eu estabeleço ali um nível de risco tomado pelas partes. E como a gente vai prevenir esses riscos caso aquela situação ocorra. Até aqui a gente assume o risco, a partir daqui a gente interrompe a obra. Até aqui a gente assume o risco, até um pouco mais a gente mitiga o risco, a partir daqui a gente interrompe a obra. Então, tem 3 matrizes para monitoramento e controle. Uma matriz de comunicação, que estabelece os responsáveis das partes que precisam se conversar ao longo do contrato para prevenir, para evitar, para prosseguir e garantir também o final do contrato, de acordo com aquilo que foi estabelecido. Uma matriz de qualidade, que precisa ser perseguido pelo fornecedor para atingir também a qualidade acordada na fase lá de negociação, e uma matriz de risco, para identificar, prevenir e gerenciar possíveis problemas. E isso tudo pode estar dentro de uma plataforma que é devidamente programada para ali ter todos os dados compilados. De forma que, com essa mesma mentalidade de monitoramento e controle, eu tenha um histórico de ocorrências positivas ou negativas, ou melhor, positivas e negativas, desse contrato com o fornecedor, para que eu possa medi-lo ao longo do projeto, ao longo do contrato. E também ter formas de auditar e inspecionar esse contrato de uma maneira já estabelecida, com as regras claras. Em que momento eu vou querer intervir nesse contrato para exigir algumas evidências? E que áreas que têm esse poder de intervir no contrato e pedir algumas evidências? Área de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, RH, a própria área de compras, no perfil ali comercial, a própria área requisitante, que se isso não está estabelecido, não pode ser cobrado. Muito menos penalizar o fornecedor por algo que não foi devidamente acordado. Então, também preciso definir que etapas serão auditadas e inspecionadas, se assim for. Gente, eu estou falando de um nível de contrato muito alto. Eu espero que vocês, muito em breve, se não gerenciam, estejam aptos a gerenciar. Por isso que lá no treinamento de gestão de contratos, eu tenho isso em detalhes. E passo lá os exercícios para vocês fazerem, para vocês realmente estarem credenciados a gerenciarem qualquer contrato. Então, já falamos da redação, já falamos da execução, já falamos do controle e monitoramento, das etapas, das matrizes utilizadas para fazer esse controle e monitoramento, das etapas que podem ser auditadas. E vamos falar agora do encerramento do contrato. Aí tem 2 observações muito importantes que a gente precisa deixar claro. Em que momento esse contrato se encerra, pessoal? Em que momento que um contrato se encerra? Depois que ele me entregou todas essas garrafinhas aqui contratadas, acabou.
Será? Se você assim estabeleceu no contrato, ok. Se você não estabeleceu, como é que esse contrato se dá por vencido, encerrado? Vai ter alguma retenção de pagamento? Mesmo com toda a entrega cumprida? Para que isso, Léo? Porque eu posso ter algum período de garantia para essas garrafas. Eu posso reter um percentual total do pagamento, elas entrando em uso pelos meus usuários. Depois de X dias, ninguém fez nenhuma reclamação, eu vou e faço a retenção e pago com a retenção desse pagamento. É uma forma de garantia. Um contrato ele não se encerra obrigatoriamente com a entrega total do bem ou do serviço ou com todos os pagamentos realizados. É necessário, comprador que estou aqui, que as partes revisem no final se todas as obrigações foram cumpridas, que não há nenhuma pendência, e assinar um documento chamado termo de quitação, ou nada consta, onde as partes apertam a mão, felizes para sempre, valeu a pena ter te contratado, foi muito bom você ter me contratado, ou não foi tão bom assim, mas mesmo assim a gente encerra aqui, você não me deve nada, eu não devo nada a você, e temos aqui um termo de quitação. Porque eu não quero amanhã ou depois um advogado do fornecedor batendo na minha porta dizendo que não foi bem assim não. Vocês me pagaram tudo, mas aconteceu isso ao longo do contrato. Eu precisei colocar essa mão de obra a mais para poder te entregar isso no prazo. Eu tive mais essas despesas aqui que eu não te cobrei. Eu quero tudo isso de volta. Quem já não passou por isso? Se não passou, eu não quero que você passe. Sente com a outra parte que tenha poder para realmente encerrar esse contrato e assim um termo de encerramento, um termo de quitação, um nada consta. E assim vocês findam um contrato. Muitos contratos ficam em aberto, à toa, à toa. Então, no contrato tem que ter alguma cláusula que diga isso. Em que momento esse contrato se encerra? É na garantia? Qual é a garantia? É a garantia prevista por lei? Então tem que estar na garantia prevista por lei. Muito bem descrito. É a garantia prevista por lei, na lei de proteção ao consumidor, tem que estar lá descrita. Mas qual é a melhor maneira de você, comprador, ter a governança garantir que o contrato foi encerrado? Assinar um termo de encerramento. Assinar um termo de quitação. Um nada consta. E isso ficar arquivado. Muito bem arquivado. De preferência, não só em pastinhas lá dentro do arquivo da sua empresa, mas em uma plataforma, em um software, um aplicativo, de forma que fique fácil de acesso para todo mundo, se amanhã eu quiser contratar esse mesmo fornecedor, esse mesmo serviço, ou comprar esses mesmos produtos. Para que o acesso sobre todo o histórico até o encerramento seja fácil. Não precisa ficar lá procurando dentro de pastas e mais pastas, até que, geralmente, as pessoas desistem. Desistem. Um outro ponto também muito importante, antes de trazer o Edgar de volta para cá. É muito importante, pessoal, que a gente tenha um processo muito bem definido de gestão de mudança ao longo do contrato. Por mais que a gente faça tudo muito bem feito, com essa cartilha que eu passei para vocês na aula de hoje, é muito importante que vocês avaliem o impacto das mudanças propostas pelo seu fornecedor, muitas vezes pelo seu requisitante, depois da assinatura do contrato. Avaliar o impacto, o quanto vai isso afetar em custo, em prazo e em qualidade.
O seu requisitante pode lembrar de alguma coisa, pode imaginar alguma coisa, sonhar com alguma coisa que pode melhorar aquele produto ou aquele serviço que ele solicitou ao longo da prestação do serviço ou da fabricação do item. E isso foi devidamente acertado e é para você realmente ir lá e negociar. Como é que você faz essa gestão de mudança? E se o seu fornecedor solicitar uma mudança? Mudanças podem acontecer, que não foram previstas em lugar nenhum, mas podem acontecer. Isso precisa estar documentado. Saiu disso para isso e gerou aquilo. Quais os impactos que tiveram em custo, prazo e qualidade? Aí, para isso, eu vou trazer o Edgar de novo aqui com a gente para falar dessa gestão de mudanças, porque é algo muito comum. E se a gente não tiver um controle, amanhã outro contrato vai acontecer a mesma coisa. E no próximo vai acontecer a mesma coisa. E a gente vai estar pagando mais caro, tendo prazos dilatados, ou colocando em risco jurídico, financeiro e de imagem a nossa empresa de maneira desnecessária. Então chega para cá, Edgar, vamos falar um pouquinho de gestão de mudança e como é, novamente, que a tecnologia pode amparar, ajudar o comprador nessa gestão contratual. Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui novamente. O que eu gosto muito de falar quando a gente está falando de mudança, quando a gente fala de contrato, geralmente aqui eu foco muito na análise de impacto. O que que é a análise de impacto, né? Quando a gente está fazendo uma nova versão do contrato, né, pedindo um reajuste anual, ou às vezes a gente precisa fazer um reajuste antes de acabar o fim do contrato, por N motivos. Às vezes ficou inviável aquela operação, ou às vezes o cliente sofreu, está mudando de projetos e vai ter que reduzir algum custo. E como que a gente faz isso? Através da análise de impacto, eu até trouxe aqui desse mesmo exemplo, como que a gente faz? O ideal é registrar cada versão desse contrato. E através dessa versão do contrato, a gente poder analisar o que foi alterado de forma rápida. Porque quando você pega um contrato, tem um aditivo de contrato, ou um contrato que foi bastante alterado, para você entender o que foi alterado nele, dá um trabalho, né? Poxa, tem que ler a versão original, vai ter que ler a segunda, às vezes a terceira, entender como que foi o que estava sendo acordado e aí sim o que foi mudado. Isso para quem está mexendo com o contrato. Imagina agora para a pessoa que está finalizando ali a análise, né, aprovando aquele contrato em si ou aquela medição. E é aí que a análise de impacto entra. Até inclusive eu estou falando de aprovação, teve uma moça, acho que foi a Aline, que perguntou aqui no Zoom sobre a aprovação se não tornava o processo moroso. Tá, Aline? Aqui, as aprovações na Bluease, elas são opcionais. Então, você escolhe se vai ter uma aprovação ou não no processo. Mas é muito comum ter aprovação nas medições, no contrato, e dependendo do que for, você consegue pular aquela medição, aquela aprovação. Mas por questões de compliance, principalmente, é interessante. Mas vai de avaliar como que é o cenário aí da sua empresa no momento, tá? Mas voltando aqui, quando a gente está falando de aprovação, então, de um contrato, de uma análise desse contrato, a gente olha que, por exemplo, eu estou vendo que nessa primeira linha eu tive um aumento, eu tive um impacto de mais R$ 5.000. Por quê? Porque aumentou a variação desse contrato em 41%. Se fosse um desconto, se fosse um saving, a gente teria ele em verde e diria que qual foi o valor que a gente diminuiu desse contrato. Então ele mostra de uma forma muito visual tanto o valor, quando foi feito, se eu quiser ver, né, a solicitação em si, quem pediu, quando pediu e tudo mais, e tudo o que foi alterado. Então aqui está dizendo que na linha 1, quantidade do item foi alterada de 12 para 17. O índice do contrato mudou de uma versão para outra. Eu consigo ter alterações, às vezes mudar uma cláusula, um prazo, e é aqui na análise de impacto que a gente consegue ter essa noção. E aqui eu vou andando.
entre as versões. Por exemplo, da versão 1 para a versão 2, não teve um impacto financeiro, mas teve um impacto em controle. Por exemplo, não permitir múltiplas medições, antes podia, e agora não pode mais. Valida período da medição, antes validava o período da medição, agora não mais. Então, quando eu estou fazendo uma mudança de contrato, é muito importante isso, tanto para o momento que eu estou analisando agora, como que está ficando esse contrato, vamos dizer o exemplo na versão 8 ali, o que aconteceu, mas como também a gente pode visualizar o que aconteceu no passado. É muito difícil ver, poxa, o que aconteceu no final de 2024, por que a gente mudou aquilo? Né? Normalmente a gente está lidando com muita coisa, muitos contratos diferentes, e para você ver no detalhe, às vezes você pode acabar esquecendo. E, mais uma vez, se a auditoria precisar visualizar, ele vai ter acesso, o pessoal vai ter acesso a essas informações. Aqui na versão 8, por exemplo, foi alterado na linha 4 a quantidade máxima do item. De 0 foi para 999, 9.999, e na quantidade mínima, de 0 para 1 também. Então a gente consegue ver que essas mudanças elas são relacionadas. A gente pode ver mudança também em cima do histórico, que eu até comentei na aula passada, no histórico do que aconteceu, se foi colocado um anexo, quem colocou, quando colocou. E quando a gente está falando dessas mudanças e da variação desses valores, a gente pode controlar isso através de alguns controles. Por exemplo, aqui eu tenho marcado nesse contrato esses 3 parâmetros. Esse contrato ele exige aprovação de todas as parcelas. Então, aquilo que até a Aline comentou, né? Poxa, esse contrato eu estou exigindo aprovação de todas as parcelas, porque ele é importante. Mas se eu quiser cadastrar um contrato de aluguel, ou de luz, ou de água, para registro, é muito comum os clientes às vezes colocarem isso como registro, principalmente água e luz, mas não coloca aprovação, porque ele vai ser pago. O travamento de um valor da parcela ou um valor do saldo atingido, quando ele foi atingido, também eu consigo travar de uma forma com que aconteça. Mesmo que uma medição sofra um valor que não foi acordado, vai ser travado. A gente vai, opa, por que você está emitindo aqui uma nota de um valor maior? E é engraçado, né? Porque essa semana eu tive um cliente que estava conversando com a gente, ele perguntou: poxa, cara, foi já as notas referente à plataforma já foi emitida? Ele já estava, acho que no terceiro ou quarto mês usando a plataforma. Eu falei, já, tá tudo certo. Só que no controle dele, ele acabou não tendo. Ele, não era ele que cuidava daquilo, mas para vocês verem, né? Acontece. Se a gente sem querer tivesse colocado um valor diferente do acordado, teria provavelmente passado. E é aqui que a gente faz esse controle. Então a gente trava o valor da parcela, trava o valor quando o saldo foi atingido. A gente pode travar, inclusive, quando a gente está falando de medição, a gente pode travar tanto um período do contrato. Então, poxa, estou fazendo um contrato que eu estou travando ele, estou cercando ele para o ano de 2025. Então, eu posso vir aqui, colocar que ele tem prazo determinado e colocar qual que é o prazo dele. Vou colocar aqui dezembro, dia 31 de dezembro de 2025. Poxa, Edgar, mas o meu contrato, dependendo do que ele for medir, ele pode medir depois. Então, aí sim, eu faço essa trava na própria linha. Então, qual que é a data limite dessa linha? Pode ser feita, por exemplo, em fevereiro, dia 27, até dia 27 de fevereiro, por exemplo. Então, aí, com isso, gente, a gente vai ajudando, como eu falei na aula anterior, o sistema, né, o software, de uma forma geral, ele tem que ser um aliado do comprador. Ele não pode ser algo para você ter que, poxa, toda vez ficar lá mexendo, toda vez tem que ver se ficou certo, se ficou errado, para fazer uma medição, deixa eu ver se está indo para o caminho certo. Você cria travas e caminhos para evitar que um erro aconteça. Mesmo que um fornecedor seu for disparar uma medição, sem ter você necessariamente olhando cada detalhe do que ele preencheu, você colocou travas para que essa mudança, essa gestão do que está acontecendo ali, do que mudou de uma hora para outra, não impacte algo que você não previu antes. Poxa, teve a mudança realmente, a gente acordou num aditivo de contrato, legal, venho aqui, coloco qual que foi essa mudança de contrato.
fiz essa mudança, salvo, vai registrar essa nova versão e a partir daquele momento o fornecedor vai poder abrir novamente uma medição. Então ele faz você dormir em paz, vai dormir tranquilo. Não deixei nada passar que era de minha responsabilidade e posso dormir tranquilo, posso entender aqui que o fornecedor tá certo. E para o lado do fornecedor é muito legal, porque ele consegue ver que vai ser mais rápido, vai ser mais ágil esse processo para ele, e ele vai poder olhar se se aquela medição em si ela já avançou, se já foi para uma etapa de pagamento e assim por diante. Legal? Léo, acontece muito aí, Léo, do pessoal Muito. Oh, avançar aprovação, aprovação pagamento sem saber, Léo? pô, muito, cara. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito, assim, corriqueiro. E a gente não vê isso só em empresa pequena, a gente vê isso em empresa grande. A gente vê pessoas que não têm o domínio sobre aquela matéria aprovando avanços, aprovando naturalmente pagamentos. E quando se vê, falou, opa, não, pô, o fornecedor pediu aqui para aprovar, aprovei, mas mediante a quê? Né? Mediante a quê? E a turma respondeu aqui, né? No YouTube, na enquete, né? Olha que interessante. Responderam aqui, deixa eu pegar aqui o resultado, rapidinho. 55% outras áreas e 44% área de compras. Olha só, 55% as outras áreas que aprovam, né? E eu não estou dizendo que isso é um problema, mas a participação do comprador que gerou aquele contrato é fundamental. Precisa ser participado daquilo. Precisa ser participado. Porque o que acontece, pessoal, quando uma área dá ok na medição, dá ok no pagamento e a nossa empresa, por algum motivo, não paga o fornecedor? A quem o fornecedor recorre? A área de compras. E a gente precisa participar. E outro ponto que acontece muito, pessoal. Aí o requisitante, ele aprova a medição. Ok, ele é o maior conhecedor sobre a evolução do contrato, sem problema. O fornecedor recebeu o ok e ele emitiu a nota fiscal referente àquele pagamento, enviou para o requisitante. O que acontece muitas vezes, pessoal? E não dê risada, que acontece em todos os lugares. O requisitante senta em cima da nota fiscal ou coloca na gaveta a nota fiscal. Não é isso que acontece, gente, muitas vezes? Ele não dá entrada na nota fiscal e o fornecedor está achando que vai ser pago naquela data X estabelecida, ele não recebe, e se ele não recebe, ele não avança com a obra porque ele não tem o dinheiro. Normalmente, muitos fornecedores precisam do dinheiro no caixa para avançar naquela mesma obra, né? Eles não trabalham com dinheiro da corporação, eles trabalham com dinheiro do serviço prestado, né? Ele tem 1% de custo para aquilo e não consegue evoluir. Por que não paga? E liga para mim, liga para a Sibeli, liga para a Sandra, liga para o Tiago, da área de compras. A gente também não sabe, porque a gente não participou do avanço do contrato. A gente não participou do avanço do contrato. Por isso que é importante a gente ter uma forma de ao menos, a gente ser comunicado sobre o avanço. E uma vez comunicado sobre o avanço, a gente sabe que aquela nota tem que dar entrada. E aquela nota dando entrada, eu tenho como acompanhar a evolução do pagamento. Se foi pago ou não. Pô, e se não foi pago, se teve um motivo para isso, eu vou negociar com o meu fornecedor, mas eu preciso ser participado. Preciso ser participado. A gente caminhar para o final, turma, vocês tinham me pedido, eu tinha guardado isso para a próxima aula, mas eu vou querer focar em outros temas. O pessoal aqui da mentoria para profissionais de compras aqui no Zoom também, né, trouxe essa questão com relação aos índices de reajuste de contratos, em especial quando a gente fala de contrato de prestação de serviço. Quando a gente fala de materiais, vamos falar de materiais antes, geralmente a gente trabalha com fórmulas paramétricas, por exemplo. Essas fórmulas paramétricas elas podem estar balanceadas de acordo com o
nível ou a relevância dos itens que compõem o material. Eu que trabalho na área de metalurgia, materiais, energia, petróleo e gás, compro bastante artefatos metálicos. Geralmente, nossos contratos são estabelecidos por fórmulas paramétricas de acordo com os elementos de liga que estão dentro ali do aço que eu estou comprando. Porque, conforme os índices das commodities que estão ali dentro, eles variam, o meu fornecedor ele tem o direito de reajustar o contrato. E a gente tem como medir isso no tempo para entender o quanto aquilo vai variar para mais ou para menos. Vai ter ali uma janela de tolerância e ele vai pleitear o aumento ou não. Se eu tenho um aço, por exemplo, que tem alta carga de níquel, na minha forma paramétrica vai ter lá, por exemplo, 25% da forma paramétrica de ajuste atrelada à variação do níquel. Se eu tenho cromo, talvez 10% atrelado ao cromo. Se eu tenho molibdênio, 5% molibdênio. Pode ser que eu esteja falando grego para vocês, mas o mais importante, quando eu conheço cost breakdown, o breakdown de custo, como esse produto ele é composto, eu tenho como negociar uma fórmula de reajuste com o meu fornecedor extremamente aderente ao que está acontecendo no mercado, para mais ou para menos. E a mesma coisa, essa fórmula de paramétrica vai refletir a composição da cesta de moeda daquilo que o fornecedor compra. Pode ser que boa parte daquilo que ele compra para me vender um material seja em dólar, seja em euro, seja a moeda que for. E essa fórmula precisa respeitar isso, para mais ou para menos. Sempre com uma janela de tolerância e sempre com datas marcadas para revisão. Saindo de material e vindo para serviço, a gente tem 3 índices mais comuns de serem usados na prestação de serviço. E tome nota. Primeiro, o mais comum, e se discutiu muito isso na época da pandemia, que é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E a gente está falando de IPCA bastante essa semana, por mais uma revisão da taxa Selic pelo Copom. E o IPCA reflete exatamente a inflação. O IPCA é um desses itens de reajuste de contrato de prestação de serviço no Brasil. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E dentro de um índice desse, pessoal, tem centenas de fatores que compõem esse índice. Por isso se discutiu muito reajuste de aluguel, seja por IPCA, seja por outro qualquer item, né? Outro índice comum, desculpa, não item, índice comum é o GPM, que é o Índice Geral de Preços no Mercado, outra forma de se medir inflação, que, pum, esbarra lá no preço do contrato. IGPM, Índice Geral de Preços no Mercado. E o terceiro é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Então, tem 3 índices que a gente precisa entender o que compõe esses índices para saber se realmente refletem no contrato de serviço que eu estou recebendo. E não ficar simplesmente aceitando do seu fornecedor que assim, não, eu sempre usei o IPCA. Ok, cara, mas o IPCA está falando aqui que tem índice de reajuste de combustível. O seu produto não tem nenhuma relação com combustível, por exemplo. Mas eu sempre usei, mas não é o mais correto. Eu gostaria de negociar com você, para a gente mudar o INPC, por exemplo, ou para o GPM, não importa. Mas eu preciso entender como comprador e protagonista da gestão do contrato, qual o melhor índice que vai reger o meu contrato. E isso fica claro desde sempre. Beleza, turma?
Então, sobre o que a gente falou, fazendo um resumão da aula de hoje? A gente falou basicamente não, porque foi muita coisa que a gente aprendeu hoje, né? Foi muita coisa que eu trouxe para vocês hoje, nessa 1h30 aqui, já chegando a 21 horas. A gente falou da elaboração e da redação do contrato. A gente falou sobre vigência de contrato, vigência e execução do contrato, sobre os entregáveis do contrato, além, né, o que é a diferença entre objetivo, objeto e exatamente aquilo que vai ser entregue, né, que é o escopo de trabalho. Falamos de penalidades, falamos de bonificações, falamos de medição de contrato, falamos de revisão e aprovação do contrato, falamos de monitoramento e controle, das 3 matrizes de monitoramento e controle, auditoria, de inspeção, de encerramento do contrato, do termo de encerramento, termo de quitação, nada consta. Falamos de gestão de mudança e falamos agora sobre termos de reajuste. E entendemos como é que uma tecnologia, uma plataforma, seja como a gente queira chamar, ajuda ao comprador a ser realmente o detentor da gestão do contrato que ele assinou com o fornecedor anteriormente. Então, fechando a aula 2 de gestão de contratos 4.0, eu vou me despedindo da turma por aqui, dizendo que tem 3 links para vocês aqui no YouTube, para vocês aproveitarem antes do sorteio. Primeiro, é um link especial de desconto somente para vocês que estão aqui. A gente não vai liberar isso lá no grupo de WhatsApp, então os 40 ou mais que estão aqui. Tem um link aqui de desconto para se tornar um membro da plataforma, para se tornar um aluno da mentoria para profissionais de compras. Assim como todos os outros estão aqui pelo Zoom e vão ter oportunidade de participar no fórum de perguntas e respostas aqui. O Edgar também tem um link aqui de degustação do trial da plataforma da Luiza. E também um link para vocês participarem do novo grupo de WhatsApp, que é o Grupo de Carreira em Compras, onde lá você recebe também toda a atenção especial, com aulas fechadas, gratuitas, mentorias, durante toda a semana de maio, com o Ricardo Meirelles. Então, 3 oportunidades para vocês aqui. Beleza, turma? Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui que eu preciso dar para vocês. Beleza? Então, vamos para a enquete. Ricardo, prepare aí a enquete, que agora vai vir o primeiro sorteio. O primeiro sorteio. Então, preparem aí. A turma aqui da mentoria sabe isso Eu de vou cor e responder esse salteado. sorteio também, hein, Léo? Boa, boa. Então, vamos lá, pessoal. Vou soltar a pergunta. O quiz número 1, valendo acesso à plataforma de estratégia de compras, inscrição gratuita e ter acesso aos treinamentos de estratégia de compras, é o seguinte: que tipos de monitoramento e controle devem ser usados na gestão de contratos? Que tipo de monitoramento? São 3. Que tipos de monitoramento de controle devem ser usados na gestão de contrato? Eu falei de 3 matrizes, mais uma dica: 3 matrizes de monitoramento e controle. 10 segundos para vocês responderem aqui pelo YouTube. Foram 3 matrizes que eu falei para vocês e a turma aqui da mentoria não dá cola, hein? Não dá cola. Vamos lá? Vamos ver a galera aqui do YouTube. Foram 3 matrizes, hein? Ó, a Cida já respondeu, a Ingrid também. Que tipos de monitoramento e controle devem ser usados na gestão de contratos? 3 matrizes que eu falei. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Então, a primeira pessoa que respondeu foi a Cida. Então, a Cida
o Ricardo vai entrar em contato com você, Cida, ou você entra em contato com ele, e vai deixar aqui o contato dele. A Cida ganhou essa inscrição na plataforma de estratégia de compras, ela respondeu certinho. Matriz de comunicação de risco e de qualidade. Vamos agora à segunda enquete para a gente fechar a aula 2 do nosso curso de gestão de contratos 4.0. Quiz 2. Pode soltar na tela aí, Ricardo. Quais são os três principais índices de reajuste de contratos de prestação de serviço? Acabei de falar. Quais são os três principais índices de reajuste de contratos de prestação de serviço? Vamos lá. Vamos lá, turma. Pessoal, eu tenho um delay aqui entre o que eu faço no Zoom e o YouTube, tá? Então, muitas vezes eu não acompanho aqui 100% na hora, não. Tem um delay até grande aqui. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, Ingrid Aleteia respondeu IGPM, IPCA e INPC. Parabéns, Ingrid. Ricardo também vai conversar com você. Ingrid e Cida, as duas ganhadoras da inscrição para a plataforma do Estratégia de Compras, tendo acesso a todos os nossos treinamentos, treinamento de estratégia de sourcing, técnicas de compras, treinamento de negociação para compradores, que deu origem ao meu livro, Negociação para Compradores, treinamento de gestão de contratos, treinamento de inteligência emocional e soft skills, liderança e gestão de compras, o primeiro e único treinamento de liderança na área de compras, o sprint do comprador e tudo mais que tem lá na plataforma. Então, Cida, parabéns, Ingrid também. Espero que vocês na plataforma a gente começar a interagir. E aos demais que estão aqui comigo nessa noite de quinta-feira, às 9 horas e 8 minutos. Espero por vocês na aula 3, aula de terça-feira, onde a gente vai explorar mais e mais tudo sobre gestão de contratos 4.0, que é a união de compras, contratos e tecnologia, fazendo esse triângulo que faz a evolução do comprador acontecer. Edgar, chega para cá, se despedir da turma que está aqui no YouTube e a gente ficar com a galera aqui no Zoom, a galera da mentoria cheia de perguntas para vocês aqui. Pessoal, foi um prazer novamente participar dessa segunda aula. Espero que tenha sido claro e breve. Eu gosto sempre de ser breve quando eu vou falar. Como a gente está dando uma linha mais de curso, estou tentando fazer algo mais calmo aqui. Na minha vida normal eu falo bem mais rápido, então eu acabo tendo que me controlar aqui. Mas foi um prazer novamente, pessoal. Espero que todos estejam na próxima aula, na aula 3, vai ser terça, né, Léo? E vai ser bem Terça-feira. legal, vai ser bem legal também. Tem um material preparado bem interessante para a gente conversar.